que é muito fácil, entre aspas, você estar ali junto com o seu funcionário, comandando. Agora, quando você não está no business e essa equipe andar sozinha e andar com qualidade, é outro jogo. Programa Perfil Empresarial de hoje, com o prazer de sempre trazer temas para você que vai contribuir na sua vida empresarial. Nós vamos bater um papo hoje sobre ação e foco. É o primeiro tema que nós vamos contar com o nosso CEO da Padoca do Dali, nosso amigo D'Alessandro Oliveira. Obrigado. Eu que agradeço. E vamos contar com Jonathan Rosa, que é CEO da Unita Energia Solar. Obrigado, Jonathan. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, então, senhor D'Alessandro, você que tem realmente um histórico muito bacana, já nos deu a honra de audiência em outras ocasiões aí. D'Alessandro, a sua opinião, ação e o foco. Qual que é o poder desses dois ingredientes tão importantes na gestão empresarial, na vida de uma pessoa, lá na sua empresa? Rodrigo, bom dia, né? O que eu penso é que o negócio não funciona se não existir ação e foco. Quando a gente começou lá, precisava de uma ação tremenda de mudanças e foco para poder colher o resultado. Depois que você consegue fazer a empresa caminhar, produzir e trabalhar da maneira que você precisa, você tem que continuar fazendo isso, porque é um processo que vai durar a vida inteira da empresa. Você tem que ter foco no negócio e tem que ter ação constante, porque nós somos feitos de mudanças e toda mudança requer ação e o foco para trazer o resultado. Porque senão não anda, não acontece, não é verdade? E você que trata lá com vários colaboradores, Dali, eu realmente adoro ir lá no seu ambiente pela qualidade dos alimentos, a coisa funciona. Às vezes você chega lá, tá tão cheio, fala, poxa, meu, eu não vou dar conta de ser atendido. E é bem atendido. Como é que você usa essa ação e o foco também com seus colaboradores? Envolve ação, foco, mas envolve muito, eu acho que envolve muito sentimento, né? Muito respeito. Eu costumo falar para os meus colaboradores, não falar, eu procuro conversar com eles num tom mais baixo do que o que eles falam, para que eles possam ter tranquilidade, porque um atendimento de pessoas e pessoas diferentes, você lida com todo tipo de sentimento que vem de lá para cá. A pessoa pode vir um pouco de... Me permita, essa sineta é um insight que eu quero pegar. Olha o que o Dali traz para você. Como o ambiente dos funcionários lá já é uma agitação tremenda, e são vários clientes, né? Ele fala num tom mais baixo, para que a pessoa tenha um time de refletir e entender a missão. Isso aí. Porque o que acontece? Você lida com pessoas que estão ali ou com muita pressa, ou muito ansiosa, ou quer uma coisa que pode demorar e rápido, então ele não tem a paciência. E se o funcionário não conseguir lidar com isso, ele não vai conseguir atender bem. E um bom atendimento, ele pode ser bem rápido e bem ágil, trazendo um certo giro no atendimento para as pessoas. Dessa maneira, eu consigo fazer o funcionário te atender melhor, com mais tranquilidade, mais rápido, e aí, de repente, ele já está atendendo outra pessoa. Ou seja, está cheio, mas se a pessoa entender e tiver um pouquinho de paciência, ele vai ser bem atendido por outro. Isso tudo eu acho que é método da gente saber conversar com o funcionário. Porque não adianta você ir lá gritar, falar. Vai ficar mais nervoso. Vai ficar mais nervoso, vai começar a quebrar coisa. O cliente já está estressado. E vai dar bagunça. Show. Entendeu? Então tem que trazer o funcionário, o colaborador, né, para mais perto, para ficar mais calmo, mais tranquilo, para ele sentir que ele está trabalhando mais à vontade. Show. Jonathan, você também tem um business bem interessante. Eu já conheço um pouco do seu negócio e acho muito interessante porque você faz à frente do negócio com seus clientes, mas praticamente a execução das obras, né, que a Unita faz aí, nessa parte de energia solar, você não está presente e a sua equipe anda com maestria. Como é que você postura isso e treina seus colaboradores, amigo empresário, né? Atenção nesse ponto que é muito fácil, entre aspas, você estar ali junto com o seu funcionário, comandando. Agora, quando você não está no business e essa equipe andar sozinha e andar com qualidade, é outro jogo. E o Jonathan faz isso muito bem. Como é que você coloca essa situação do seu colaborador ter a responsabilidade e assumir as disciplinas corretas diárias para ter um padrão de qualidade? Parando para refletir sobre isso, que a gente tem assim, para contextualizar um pouco, lá nós somos 3 sócios. Um fica mais na frente comercial, outro de gestão e outro de qualidade em obras. Então a gente prefere
ter os sócios à frente na venda, porque o cliente final em si, quem está investindo na nossa marca, ele não vai ter o disse-me-disse de um vendedor e vai ter a atenção total do sócio para fazer a venda. Na execução, a gente não precisa acompanhar, porque tem um sócio que é fiscal dessa qualidade da execução. Bem como ele vende, também corre atrás das outras coisas, mas consegue vir a cada obra ver como é que ficou ao final dela. Se está no nosso padrão, se está no nosso parâmetro, daí a gente segue a esteira da vida. Porque são 4 equipes, são muitas obras, então às vezes um não pode ir, a gente manda o que fez a venda para também o cliente se sentir acolhido. Porque seria mais fácil, mais barato, até pela nossa hora. E o que a gente ia querer estar vendendo era ter um gerente, um engenheiro que fizesse isso. Mas a gente prefere não centralizar isso, mas é coordenar de forma ali sinergética, que o cliente fala, pô, os caras vieram aqui, veio vender, veio ver como a obra foi feita e me entregou a obra. Ocupa mais tempo da gente? Ocupa. Mas o nosso pós-venda, em geral, é elogio, é indicação. Isso aí, isso é fantástico, né? Quando tem qualidade, funciona dessa forma. Dali, agora uma coisa que eu brinco aqui no programa muito, né? A gente fala, vai separar os homens dos meninos. Que é o que, amigo empresário? E para você também, funcionário, por favor, atenção nesse ponto. Qual que é o risco, qual que é o perigo do empresário, ou mesmo a pessoa, em qualquer situação, na sua opinião, dela entrar para aquela zoninha de conforto, ficar tranquilão e deixa rolar? Rapaz, isso é o risco de falência, né? A zona de conforto, ela não é permitida para quem é empresário. Você não pode ter zona de conforto. Você, já tá ficando rico demais, né? Só vai pescar, dá vontade não, largar, deixa o povo tocar o negócio lá. Sabe o interessante? É Então, assim, da pesca é toda semana, viu? É por isso que ele fala paciente aos colaboradores. Boa, deve ser. é mais barato do que ir no médico. Não, mas é assim, o foco, eu pesco mesmo. E eu sei disso. Mas você tem que entender que o negócio, ele não pode correr solto. Na minha empresa lá, eu tenho gestão, eu tenho gerentes, e são parceiros, são pessoas que estão comigo já. Eu fui abençoado com gerentes muito bons. Eu falo abençoado porque eu fui mesmo. Eu tenho um gerente lá que ele pensa como eu, entendeu? E a atitude dele é muito parecida com a que eu tenho. Isso me ajuda muito. Esse seu gerente, ele é um administrativo ou é aquele cara que faz a presença na loja? Ele é um cara que faz a presença na loja. Ele está lá. Eu estou aqui com você e ele está lá. Quando eu vou pescar, ele fica lá. Então, é bem bacana isso. Mas se você deixar, não funciona. A empresa não vira. Entendeu? Você tem que estar dentro, você tem que ver, visualizar, você tem que fazer reuniões, tem que conversar com a equipe, para você ter tudo isso, você tem que ter uma equipe muito boa para poder te trazer os benefícios de você ficar um pouco mais tranquilo. Mas é um pouco, não é totalmente tranquilo. Eu acho a história muito legal que fala isso, principalmente para você executivo, você gerente, você funciona em qualquer base, em qualquer segmento, e mesmo empresário. Cara, quando a gente acomoda, e principalmente quando a gente tá ganhando a grana, né? E aí é os carrão, é pescaria de uma, tem que pescar, tem que curtir. Mas o perigo é a gente achar que a gente tá lá no topo, e aí acomoda e delarga a empresa e o negócio começa a descer. Acha que a fonte nunca vai secar. Isso mesmo. E tem uma historinha que é o seguinte, Jesus Cristo estava andando com seus discípulos aí pelo planeta, né? Tentando salvar o nosso planeta naquela época. E ele caminhando pelas fazendas e tal, e deu sede na turma, vamos encostar nessa fazenda aqui pra gente tomar água. Bateu na porta, aí saiu um senhorzinho já, assim, meia idade, para parecer cansado. Ele, Jesus, os discípulos falavam, água pra gente. Ele, o senhor poderia nos oferecer uma água? Perfeitamente, vamos entrar. Deu uma aguinha, aquela casinha simples. Eles tomaram a água e saíram. Jesus olhou pra fazenda assim, viu aquela vaquinha. Lá dentro ele perguntou, o senhor vive de quê aqui? A gente vive de uma vaquinha. O leitinho que ela dá, a gente toma, eu troco o resto por uma comidinha, assim leva a vida, numa boa, né? E aí Jesus, ao sair dessa fazenda, ordena os pessoal, eu quero que vocês peguem aquela vaquinha e joguem no precipício. Eles entraram em pânico, mas Jesus, homens de pouca fé, confie, faça o que eu estou ordenando. E assim fizeram. Mas o clima depois desse passeio ficou tão caótico, né?
E o tempo passou, passaram vários anos, eles naquelas caminhadas sempre. E aí, em certo momento, eles estão numa fazendona bonita, sempre caminhando, aquela riqueza, eles decidem de novo pedir água. Batem na porta, sai uma garotinha toda arrumada, bonitinha. Minha filha, por favor, a gente tá querendo água, é possível? E logo, papai, tem um monte de homens aqui. E aí, nisso, eles entram, não, vamos entrar aqui. Olha, aproveita e sirva, você tem um banquete aqui, faz um lanche com a gente. É aquela fartura, né? E eles comeram, se esbaldaram. E quando saíram, Jesus perguntou para ele, meu senhor, que bênção é a sua vida? Como é que o senhor consegue, como é que o senhor faz para ter uma vida tão próxima, abençoada? E meu filho, lembrando o Dali aqui, né? Os amigos falam, não foi tão fácil. A gente tinha uma vaquinha no passado e vivia dela. Mas um dia essa vaquinha caiu no precipício e eu tive que regaçar as mãos, meu filho, e revirar essa terra, trabalhar, e hoje é vaquinhas para lá, boi para cá, agricultura. Moral da história, meu amigo, não se acomode com migalhas, não se acomode nas suas empresas, porque às vezes a gente tá só naquela raçãozinha, vaiando, e a gente não muda. Então quando a gente entra nessa zona de conforto e não dá o próximo passo, aí o bicho pega. E quando a gente muda o foco e trabalha, põe ação, junto com a disciplina, tudo flui. Jonathan, a gente estava batendo esse papo, né, sobre o poder da ação, da disciplina. O que você queria comentar? É interessante a gente estar com pessoas que têm um cacife de conteúdo bom, que acaba fazendo a gente puxar alguns entendimentos que a gente até não tinha. Deu o seu exemplo, o Rodrigo também contribuiu com aquela passagem de Cristo. Entendi aqui conversando, tem um autor que hoje ele está até bombando muito, falando sobre antifragilidade, sobre os crash de mercado, chama Nassim Taleb. A teoria dele hoje que tem mais assim se divulgada é sobre o antifrágil. Antifrágil? Antifrágil, é o nome do livro. O gancho é esse, porque assim, por mais que a gente saiba que o poder da ação é o que faz nos realizar o sonho, o empresário de verdade, aquele que não está acomodado, é aquele que entende que a gente precisa oscilar, precisa não parar de caminhar e semear, mas sobretudo nessas fraquezas, o que teve de pandemia, o que tem de estresse, é o que torna ele rígido e não deixa ele fraco para uma falência ou para algum tipo de desvio do foco dele. Então acaba que o que mais talvez dá tesão pra gente, empresário, é o desafio. Que legal. É a gente não parar, é ter um pepino. Às vezes a gente brinca assim, quero ter mais dor de cabeça, mais pessoas para atender, porque isso é o que faz o meu sangue correr, é o que faz pagar os meus sonhos também, né? Eu acho muito legal que você coloca, eu concordo com você plenamente, se a gente não tiver desafio, amigo, para continuar, você não vai, se acomoda. E outro ponto também, além do desafio, que eu sugiro, falo muito aqui no programa, Jonathan, você tem que ter sonho também, cara, porque se você parar de sonhar, se você parar de ter meta, meu irmão, já deu, aí você estagna. Aposenta, né, Dali? Fica um negócio estranho. Teve uma coisa que você falou que eu achei interessante a gente refletir sobre isso, que foi o período pós-pandemia, né? Eu acho que no período pós-pandemia as pessoas ficaram muito carentes de ter relacionamento com outras pessoas, de conversar, o afeto, né? E isso no negócio ficou muito real. Você que lida com pessoas, você tem que dar mais atenção. A pessoa necessita de mais atenção porque ela quer conversar, porque ela ficou isolada, ela quer conversar, ela quer saber da sua vida, ela quer conviver com você. Porque eu acho que o maior aprendizado que a gente teve é que a gente não consegue viver sozinho. Que nós precisamos viver em comunidade. Né? E quando você é comerciante, empresário, você vive isso todos os dias. Você vive em comunidade, você vive com as pessoas todos os dias ali. Então, eu acho que a gente contribui muito para esse novo momento da humanidade, do ser humano que está acontecendo, como empresários que convivem com pessoas. Eu quero enfatizar os dois pontos aqui, achei muito legal, tá? Você que está nos acompanhando aí, cara, tenha desafio na sua vida, né? Se proponha a não ficar comendo migalha, assim como o Jonathan colocou muito bem, isso é o alimento do ser humano, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu quero ir para uma academia que eu nunca fui, eu quero ir para um jiu-jitsu que eu tô sonhando de ir, mas não vou, né? E eu dá outro presente aqui pra gente. Nós nascemos para viver em colônia, amigo. Olha, eu só, cara, gosto de ficar sozinho. Cara, eu gosto, mas não tem jeito, é limitado. Se você ficar sozinho demais, vai dar depressão. Muito obrigado aqui ao nosso amigo Jonathan, ao nosso amigo Dali. Obrigado pela presença. Opa, gratidão. Continuamos o Estado Só.